Estamos mais uma vez aqui agora no Café da Sabedoria. Hoje nós iremos falar sobre sabedoria do pensamento, das energias do pensamento. Meu nome é Adauri Fernando de Assis, sou psicólogo, psicoterapeuta e trabalho com metafísica e energias. Gostaria agora de falar para vocês sobre como é que nós devemos usar os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles vêm de uma fonte de nós mesmos, chamado energia do campo vibratório. Quando você cria um pensamento fixo, você sem querer, inconscientemente, você cria um campo vibratório. Então, tudo aquilo que você põe em seu pensamento, principalmente com força, com mais concentração, aquilo se torna energia. Tipo assim, um exemplo. Você vai quer pensar muito numa pessoa, pensa naquela pessoa, a pessoa lembra daquela pessoa. Quando você menos espera, você ou encontra aquela pessoa liga para você, aí você fala, puxa vida, eu estava pensando em você mesmo. Isso é chamado pensamentos e energia. Isso se torna um campo vibratório. E o que eu posso falar para vocês em relação a isso? Quando você usa o pensamento positivo, as coisas boas a seu favor, tudo que é de bom acontece para você. Agora, quando você usa o pensamento para formas negativas, tudo de ruim, negativo vai acontecer para você. Por quê? Quando você tem um pensamento bom, você cria uma energia, você tem uma áurea. Então aquela áurea ali se torna um campo vibratório, aquilo acaba atraindo as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Vai depender muito do que você está pensando, vai depender da forma como você coloca seus pensamentos. E outra, cuidado, os pensamentos fazem você usar palavras que não é boa, dependendo do pensamento que você esteja usando. Se for um pensamento bom, você vai ter umas palavras boas. Se for um pensamento ruim, você vai ter umas palavras bem ruins, desagradáveis, que muitos não vão gostar, você acaba propriamente contaminando o seu próprio inconsciente com isso. Agora, quando você tem uns pensamentos bons, você cria um campo de magnetismo que atrai tudo quanto é coisas boas. Quando você tem um pensamento ruim, você atrai o campo de tudo aquilo que é ruim. Principalmente os extrafísicos, chamados assediadores. O que é o assediador? Muitos, em certas outras denominações, uns chamam de espíritos obsessores, outros usam outras formas de outros nomes, sendo que são aqueles irmãozinhos nossos que já foram, que às vezes estão num terreno bem ruim, estão naquele terreno ainda do campo negativo, ainda não tiveram aquela luz, daquela desenvolvimento para as coisas boas. Então esses acabam sendo os assediadores, que eles se alimentam das suas energias ruins. Quando você tem pensamentos bons, as coisas boas, você vai atrair os extrafísicos, chamados amparadores. Em outras denominações eles chamam de anjos da guarda. No meu caso, como eu sou pesquisador da conscienciologia, eu chamo de amparadores. Amparadores são aqueles extrafísicos de funções que são técnicos, eles são universalistas, eles se afinam com aquelas pessoas que têm ética, que têm boa vontade, que está sempre na procura de evoluir positivamente, com sabedoria, com bom ânimo, se dedicando sempre ao próximo, fazendo tudo o que é bom. Entendeu? Eles são universalistas, eles não interferem na sua vida, mas ajudam você a criar oportunidade para as coisas boas, mas também eles não te assediam, falam que você tem que fazer isso, tem que fazer, não. Eles caminham junto contigo naquilo que você faz de bom. Se você faz aquela coisa bom, eles vão estar sempre proporcionando aquelas coisas boas, mas também eles não fazem você tem que fazer aquilo. Os guias cegos, no caso, nós falamos das energias negativas, que nós falamos dos pensamentos negativos, que atrai as coisas negativas, os extrafísicos negativos, esses são chamados de guias cegos.
eles vêm, acabam te atrapalhando. Ou, vamos supor, um exemplo, você é uma pessoa que usa muita bebida alcoólica, ou você é uma pessoa que é fumante, ou você é uma pessoa que vive falando mal dos outros, são aqueles espíritos que se alimentam dessas energias negativas, entendeu? Se você é uma pessoa ruim, se você só pensa mal dos outros, então eles se alimentam disso e acaba te proporcionando, te aliciando mais ainda você está fazendo coisas erradas. Por isso que é bom você estar sempre com pensamentos bons, desejando coisas boas, atraindo coisas boas de luz, sempre na luz, sempre as coisas boas. Isso vai lhe ajudar muito. Então, por isso eu falo para vocês, usa os bons pensamentos, as boas atitudes, tenha bom ânimo. Não tem aquela parte na Bíblia que fala lá do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala que há uma nuvem de testemunha. Então, essa nuvem de testemunha são tanto as testemunhas boas, também como as testemunhas ruins. Então, vão se afinar com você, dependendo daquilo que você fala e como você age. Procura agir sempre com sabedoria. E outra, vou te deixar uma mensagem fortíssima para você refletir. Quanto mais você usa seu cérebro para estudar, para buscar sabedoria, mais ele desenvolve. Você sabia que o cérebro é o único órgão do corpo que não envelhece e quanto mais você usa, mais ele rejuvenesce? Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, por isso que eu falo, tem aquela questão comprovada cientificamente por ateus, hein? A chamada praga de Estocolmo. O que é a praga de Estocolmo? Nós somos feitos de átomos, somos átomos, nêutrons, prótons, tudo isso. Então, o que acontece? Se você pegar um objeto, tipo, vamos dar um exemplo, um livro, você dá uma pessoa, você bota uma praga naquele livro, pensa que aquele livro, que esse livro aqui está com tudo de ruim e eu vou dar para a pessoa. Você sabia que ali vai acarretar uma praga? Isso não é bom. Você sabia? Porque você botou uma vibração de pensamento energético em cima daquilo, que aquilo ali acabou levando para aquela pessoa, pode causar até mal àquela pessoa, mas se aquela pessoa também tiver uma companhia boa, que ajuda, ela for uma pessoa de pensamento de luz, nada vai pegar nela, mas independente disso, se for uma pessoa igual você com coisas ruins, com certeza essa pessoa vai pegar essa praga de Estocolmo, como eu relatei para você. E o que acontece? Você vai ter o retorno, aí você aguarda o seu retorno também, porque você não vai ficar impune não. E o retorno é pior do que aquilo que você faz, tá? Então, procura ser pessoas boas, procura ter um coração bom, um pensamento bons, ter um coração limpo, que tudo isso só vai somar na sua vida, só vai trazer coisas boas, paz. Essa vida nossa é um teste, isso aqui é uma escola para nós nos desenvolver, para nós melhorar, evoluir espiritualmente, tá bom? Eu deixo meu recado agora para você, que desejando tudo de bom, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. E aquele recadinho, sempre use os pensamentos bons, não ruins, tá ok? Qualquer coisa dá um like aí, tá? Que eu estou iniciando nesse YouTube, fazendo essas mensagens de sabedoria, chamado O Café com Sabedoria, tá bom? Eu desejo tudo de bom e muita paz para vocês.